reconhecer o valor que o Senhor tem, essa beleza inefável que o Senhor tem. Nos ensine, ó Pai, a caminharmos em direção ao Senhor. Fortalece-nos esta noite. Fala conosco através da Tua palavra. Ministra as nossas crianças também através da Tua palavra. Que esta noite haja um rio sobre nós. Assim nós oramos em o nome de Jesus. A igreja diz: amém. Podeis assentar. Se assente adorando, glorificando o nome do Senhor. Eu vou achar o melhor lugar aqui, viu, Gabriel? Aí, acho que ficou mais ou menos aqui. Irmãos, hoje eu queria pensar com vocês em uma mensagem. Na realidade, a gente vai trabalhar esse tema até a Páscoa. Seria no caminho para a cruz. Então, nós vamos ver alguns textos que Jesus levou ali até chegar à cruz. Marcos capítulo 14. E nós vamos trabalhar também na sequência até primeiro domingo de abril, Marcos 15. Então seria esses dois capítulos. Quero te convidar para você ler em casa esta semana. Quem está na semana meditando a palavra vai começar a ler Marcos, especialmente estas passagens aqui. E o texto, ele é muito interessante, porque ele vai falar sobre Jesus indo para Jerusalém. Mas antes ele faz uma paradinha lá em Betânia, na casa dos seus amigos. O texto diz assim: dali 2 dias era Páscoa. Vou ler nessa tradução, tá bom? Restavam somente 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei buscavam um meio para surpreender Jesus em qualquer erro, e assim poder condená-lo à morte. Entretanto, comentavam que não seja durante as festividades, para que o povo não se tumultue. E estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de certo homem conhecido como Simão o leproso, chegou-se dele uma mulher, portanto, com um frasco de alabastro, contendo valioso perfume feito de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou todo o alabastro sobre a cabeça de Jesus. Diante disso, indignaram-se alguns dos presentes e criticavam entre si: para que esse desperdício de tão valioso perfume? Um bálsamo como este poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser doado aos pobres. E censuraram severamente. Deixe-a ir em paz, ordenou-lhe Jesus. Porque causais problemas a esta mulher? Ela realizou uma boa ministração para comigo. Quanto aos pobres, sempre os tendes ao vosso lado, e os podeis ajudar todas as vezes que o desejardes. Todavia, a mim nem sempre me tereis. A mulher fez tudo o que estava ao seu alcance. Derramou o bálsamo sobre mim, antecipando a preparação do meu corpo para o sepultamento. Com toda certeza, eu vos asseguro, onde quer que o evangelho for pregado por todo mundo, inclusive em Costa Rica, será também proclamada a obra que esta mulher realizou. Amém? Até aqui. Hoje eu vou trabalhar com a tradução ARA, tá bom? Depois você deixa no jeito aí, revista e atualizada. Esse texto que a gente leu é um texto onde Jesus está caminhando rumo à cruz. Mas uma coisa acontece aqui. Então por isso eu quero pensar com você hoje. No caminho para a cruz o perfume é derramado. Repita comigo: no caminho para a cruz o perfume é derramado. Então o cenário todo é esse, ó. Havia uma mulher que adora. Depois vocês vão ver um discípulo que trai. Depois segue um apóstolo que nega.
um governador omisso, um servo sofredor, a crucificação e a ressurreição. Este é o desenho de todo o caminho da cruz. E aqui, no texto que nós lemos, faltavam, segundo Marcos, em João, 6 dias. Segundo Marcos, 2 dias aqui para a Páscoa. Jerusalém estava lotado. Os imigrantes vinham de todos os lugares, porque eles celebravam o cordeiro sacrificado lá em Gênesis 12. Vocês lembram da história de Gênesis 12? Gênesis 12, Deus ele chama Moisés e fala: Moisés, eu vou trazer libertação para o meu povo. O povo hebreu estava preso, cativo por Faraó. Já havia passado 9 pragas, a 10ª praga iria acontecer, para daí sair o livramento do povo. E Deus fala: Moisés, você vai chamar o povo, vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão separar eles 14 dias, 4 dias vocês vão deixar ele dentro de casa. Aí vocês vão lavar esse cordeiro, cuidar desse cordeiro. Aí vocês vão matar o cordeiro. Aí vocês vão pegar o sangue do cordeiro. E aí vocês vão passar nas portas da casa de vocês. Aí vocês vão assar o cordeiro. Aí vocês vão comer o cordeiro com ervas amargas e bem rápido. Aí vocês vão se arrumar, ficar esperando o anjo da morte passar. E no outro dia vocês vão partir. Essa é mais ou menos a história de Gênesis 12. E eles celebravam durante séculos, o cordeiro sacrificado em Gênesis 12. Só que nesta semana, faltando 2 dias, algo surreal estava para acontecer, porque o Cordeiro de Deus estava entre eles, caminhando para a cruz. E aí, os sacerdotes, os escribas e fariseus, eles estavam planejando para matar Jesus. Eles estavam buscando alguma coisa para matar Jesus. Enquanto havia toda essa trama, na casa de Simão o leproso, aqui o leproso tinha sido curado já por Jesus. Por isso que todo mundo estava ali, sabe, celebrando em uma festa. Na casa deste homem, a Bíblia diz que entra uma mulher. E a gente sabe que mulher que é essa. Quem que era essa mulher? Maria. Qual Maria? A Maria de Betânia, onde ele estava, a irmã do Lázaro. A Maria de Betânia, então, a irmã de Lázaro, ela entra no meio da festa, quebra todos os protocolos, entra com um vaso, e a Bíblia diz que ela quebra o gargalo do vaso, que era um alabastro ali, ela quebra aquele vaso, e Jesus estava inclinado à mesa, porque era costume sentar inclinado à mesa em festas, e ela começa a despejar perfume sobre Jesus. Esse texto em Mateus diz sobre a cabeça. Em João fala que ela unge os pés de Jesus, mas a essência é a mesma, porque ela joga sobre a cabeça, que desce sobre todo o corpo de Jesus, e ela começa a enxugar os pés de Jesus com os cabelos. E aí, em primeiro lugar, eu quero pensar com vocês, que no caminho para a cruz, na casa de Simão, nem todos reconhecem o valor de Jesus. Só que paz, meus irmãos, nos dias de hoje também. Qual é o valor de Jesus para você? Daqui 4 semanas a gente celebra a Páscoa. Mas eu queria que você pensasse, qual o valor que Jesus tem na sua vida? Se você está no primeiro amor, uau, você deve estar aí falando: nossa, Ele é meu Salvador, meu Senhor, Ele fala comigo, eu vejo Ele. Quando a gente estava cantando essa canção agora há pouco, eu estava vendo a face do Senhor. Você já viu a face do seu Deus? Você já tentou imaginar como que é o seu Deus? Na casa de Simão, muitos ali, inclusive discípulos, não reconheceram o valor que Jesus tinha. Uma mulher entrou, porque ela reconhecia o valor de Jesus. E o texto diz, e agora eu vou ler na minha tradução: estando Jesus em Betânia, Marcos 14:3, reclinado à mesa de um homem conhecido como Simão leproso,
Aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Por quê? Porque para aquela mulher Jesus valia muito. Verso na sequência, versículo 4. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários, o dinheiro dado a todos os pobres, ou a muitos pobres. E repreendiam-a severamente. Olha aqui um pouquinho. O valor do perfume que Maria quebrou e ungiu Jesus era de 300 denários. Um ano de salário de um trabalhador normal daquela época. Se fosse nos dias de hoje, Lucas, mais ou menos ali, seria em torno de um ano de um salário comercial para cima, em torno de 30 a 40 mil reais, um frasco de perfume. E Maria pega o ano inteiro. Imagina você trabalhar o ano inteiro e você vir no altar e depositar diante de Deus. Maria vai lá, um ano inteiro de reservas, ela deposita aos pés do Senhor. E isso para mim revela algumas questões que a gente precisa ponderar. Espiritualmente falando, para muitos, glória a Deus, Jesus é o Salvador. Tem muitas pessoas que não medem esforços para depositar os seus tesouros, e eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de tempo, eu estou falando de qualidade. Para muitos, Jesus é o Salvador. Para muitos naquela casa ali, Jesus era o mestre, o curandeiro, o modelo legal para ser seguido. Nossa, que Jesus legal. Para muitos, ele era o que estava ali para fazer algo extraordinário. Mas para Maria, ele era o Salvador. Ele era o seu amor, o seu Senhor. E aí então, esta noite eu queria que você entendesse o valor real de Jesus. Eu queria sair essa noite daqui passando para você o quanto que Jesus vale. Ele vale muito, pessoal. E aí quando a gente vai lendo o texto, a gente descobre que quando você entende o valor do reino de Deus, você não troca ele por nada. Então, para a gente entender melhor o que Maria estava passando, aquela situação, a gente precisa estudar uma parábola. Mateus capítulo 13, verso 45 e 46. Vamos parar tudo aqui agora e vamos ouvir uma parábola de Jesus. Abre aí, por favor, Gabriel, Mateus capítulo 13, versos 45 e 46. Se você trouxe sua Bíblia, por favor, abra também. Mateus 13, 45, 46. Vamos ler? Podemos ler? Então vamos lá. O texto diz assim, 2 versículos. A parábola da pérola. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Você entendeu alguma coisa? Vamos ler de novo? Vamos lá. Vamos ler de novo, O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto. 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e que procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Olhando para esta parábola, a gente percebe o seguinte: o comerciante aqui, ele não é novato, ele não é um amador, ele é alguém experiente, ele é um especialista. E esse comerciante, ele sai buscando pérolas, e de repente ele acha uma pérola, e a pérola que ele acha é muito mais valiosa do que todas as outras coisas que ele conquistou, todos os outros tesouros. E aí, a Bíblia diz que ele pega tudo que ele tem de bom, que ele conquistou, e ele vende e compra aquela pérola. E quando o texto fala, quem descobre o verdadeiro valor do reino de Deus, ele entrega tudo pelo reino de Deus.
Então vamos lá, para ficar mais claro. Às vezes a gente passa a vida colecionando tesouros. A gente se forma, a gente vai atrás de um bom trabalho, a gente quer estabilidade. Pela lógica eu estou indo. Daí depois que a gente consegue um trabalho, se formou, a gente acha um outro tesouro, uma esposa, um esposo. A gente casa, a gente constrói um lar, daí a gente decide ter filhos, e aí a gente vai conquistando tesouros, boas coisas. Isso tudo é muito bom, e a gente deve fazer isso. Mas maior que tudo isso, é o reino. É Ele. É isso que o texto está falando. Que tudo isso que a gente conquista de bom, deve ser investido no reino de Deus. O comerciante, quando ele vende tudo e compra a pérola, ele não está trocando, ele está investindo no reino de Deus. Ele pegou tudo que ele tinha, vocês estão me entendendo? Ele pegou tudo que ele tinha e investiu no reino. Ele comprou a pérola. Para quem está de fora, fala, que desperdício. Sabe, uma pessoa que se dedica a um projeto, um propósito, a fé, por exemplo, uma pessoa que está em ministério o tempo todo e alguém fala, nossa, só vive lá na igreja, só vive fazendo isso. Ou uma pessoa que decide ajudar as outras pessoas, ou ajudar um animal, enfim. Sabe aquela pessoa que se dedica a uma causa, aí você que está de fora, você olha e fala assim, nossa, que desperdício, perca de tempo. Mas quem está lá dentro não pensa assim. Se você perguntar para o comerciante aqui do reino de Deus, se ele ficou pobre, ou se ele pegou tudo e investiu ali, se ele perdeu, ele vai falar, não, eu estou riquíssimo. Sabe por quê? Porque eu encontrei o que eu estava procurando. Algo de muito valor. Para aquelas pessoas que estavam na casa de Maria, na casa de Simão, desculpa, quando Maria quebra aquele vaso e derrama aquele perfume aos pés de Jesus, no seu corpo inteiro, para eles era desperdício. Mas Maria tinha encontrado a pérola. Qual o valor que Jesus tem para você? O que você quebraria diante de Jesus hoje? Sabe, a gente precisa refletir sobre isso. Maria sabia a importância de Jesus. Até agora, ela não estava entendendo muito o que estava acontecendo. Porque ela queria adorar o Senhor. Ela queria expressar a sua adoração. Ela não estava nem aí para cálculos. Quem estava fazendo isso eram as pessoas. Ela simplesmente foi lá, pegou tudo que ela tinha e trocou por algo melhor. Quando a gente entende o valor de Jesus, a gente entrega em segundo lugar o melhor que a gente tem. Não é meia boca. Não dá para fazer mais ou menos para Deus. Você pode até fazer lá, quando o seu patrão não vê no seu trabalho. Você pode até fazer meia boca lá na escola. Sabe, você pode até fazer um copia-cola em alguns trabalhos da vida. Mas com Jesus não dá. Ele vê tudo. Ele sabe de todas as coisas. O verso 3, bem no finalzinho, diz que ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Não teve volta. Quando quebra, acabou. Ela poderia muito bem, ao ter comprado o perfume, falado assim, bom, vou levar só a metade, porque é caro, né? Imagina, você no lugar de Maria. Não, eu trabalhei um ano, eu vou, vamos deixar 6 meses guardado de reserva e vou levar lá. Ela poderia ter feito isso. Ela ia ter ungido Jesus, atingido seu propósito. Mas ela não fez. A Bíblia diz que ela entregou tudo. Ela entregou o melhor para Jesus. E eu me lembro muito bem aqui, daquela passagem de Abraão, quando Deus pede Isaac. O melhor que ele tinha. Vocês lembram da história de Abraão? Não conseguia ter filhos. Era o sonho de Abraão ter um filho. Orou, fez um punhado de coisa, errou no meio do caminho, tropeçou. Aí Deus visitou Abraão e falou assim, Abraão, daqui a 1 ano Sara vai estar grávida.
Abraão ficou todo feliz e faceiro. Sara riu, mas de desprezo. Falou, o quê? Eu tenho 90 anos de idade. A gente nem tem mais costume de fazer aquelas coisas. Como que vai ser isso? Deus viu do outro lado, porque Ele vê tudo. E falou, por que Sara está rindo? Daqui um ano eu vou voltar e vocês vão ter um filho. Com 100 anos de idade, apenas 100 anos de idade. Será que posso falar uma piadinha aqui, irmãos? Semana eu fui visitar uma irmã. E aí, na visita, estava eu, o presbítero Heraldo, a Edivane. E daí eu falei para eles sobre filhos, né? Essa irmã tem uns 500 filhos, estou brincando, pelo menos 5 ela tem. E a gente falando sobre filhos, aí eu falei assim que quando eu me aposentar, eu vou ter mais 3 filhos. Porque daí vai ter o que fazer, né? Que filho dá trabalho, né? Então vou me aposentar para ter trabalho, aí ter 3 filhos. Mas brincadeiras à parte, Abraão tinha 100 anos de idade. O sonho da sua vida foi realizado. Teve um filho, estava ali brincando com Isaac. Quando Isaac chega na adolescência, Deus falou, vamos ver se Abraão me ama mesmo. Abraão, eu quero o seu filho como sacrifício. Os cananeus faziam isso. Esse ar está fazendo barulho, né? Podia desligar esse ar aqui, ó, por favor. O controle está aí do seu lado. Está lá? Por favor, desliga o ar. Saiu aí também, né? Então, quando Isaac estava na sua adolescência, Deus pede. Porque os cananeus faziam isso. E Deus fez um teste. Deus não tem prazer em tirar a vida. O profeta Ezequiel vai bater forte sobre isso. Deus não tem prazer na morte, desculpa. Ele é um Deus de vida. Deus não tem prazer em matar pessoas. Esse nunca foi o plano de Deus. Deus nos fez para ser eternos com Ele. E somos, graças a Deus, né? A gente passa por lutas aqui, doenças, enfermidades. Até a morte tenta nos vencer, mas Jesus não deu a vitória por isso. E aí Abraão, então, decide obedecer e leva o seu filho Isaac para o monte de Moriá para ser sacrificado. Chegando lá, a Bíblia diz que ele amarra o menino, a hora que pega o cutelo para sacrificar o menino, Deus fala, para. E Deus provê ali um animal, faz o sacrifício e a vida segue, a vida de Abraão. Mas por que eu citei Abraão? Porque, irmãos, a verdadeira adoração, ela envolve custo. Não é fácil adorar. Não é fácil você tirar um tempo do seu dia, da sua vida para adorar a Deus. Não é fácil. A gente tem tanta coisa para fazer. Às vezes nem é tão assim, né? Extraordinário. Mas a gente tem tanto compromisso que às vezes a gente não consegue tempo para orar, para ler uma Bíblia. A gente não consegue tempo para meditar. Há um sacrifício. É isso que Davi fala. Davi, ele declara lá em Samuel, não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. Na época do nazismo, tinha um teólogo pastor, um pastor teólogo, Bonhoeffer. Ele dizia sempre o seguinte, que quando Cristo chama um homem, Ele chama para morrer. Morrer o seu ego, morrer o seu orgulho, morrer o seu controle. Você precisa dar o seu controle para Jesus, senão Ele não é o seu Senhor. Você vê um rei, um Messias ali, não um Messias, né? Você vê um mestre ali, você vê um curandeiro, um modelo a ser seguido, mas não que eu siga. Se você não morrer pelo ego, do seu ego, sabe, a sua vontade própria precisa ser sacrificada. E isso a gente só faz mediante tempo com Deus, mediante tempo com o Senhor. Ainda nos dias de hoje, lá na África do Sul, em algumas regiões, as pessoas quando se convertem ao Senhor Jesus, se converteu a Jesus, elas vão na sua casa e pegam algo de extremamente valor para elas assim, e elas trazem no altar. Não é que Deus precisa de algo que você tem de valor, não é isso. Mas a cultura deles é,
eu quero entregar o melhor que eu tenho em forma de gratidão ao que está acontecendo agora, Deus. Eu estou me desapegando deste ou dessa situação de valor. E daí, alguns missionários contam que eles trazem sacos de semente para a igreja. Coitado do pastor, vai ter que trabalhar, né? Plantar. Eles trazem objetos como, eles têm muita pulseira, sabe? Brinco, e eles trazem esses objetos e vão depositando ali utensílios, panelas, aquilo que eles acham que é mais de valor, traz e deposita no altar. Maria de Betânia faz mais ou menos isso. Ela leva o que ela tem de melhor e ela entrega tudo ao Senhor. E isso mexe com a minha vida, porque Maria, ela não fez isso só aqui. Se você ler a história de Maria, a irmã de Lázaro, você vai ver que mesmo lá em um ambiente doméstico, lá na sua casa, enquanto Marta seguia o protocolo, qual era o protocolo? As mulheres tinham que estar servindo os homens, fazendo as coisas. Maria está na casa do seu irmão Lázaro, sentada, ouvindo Jesus, dando seus ouvidos para o mestre, entendendo que algo surreal estava acontecendo. E aí, se você vai lendo a história, você percebe que ela sempre tem Jesus como prioridade. Na casa de Simão, a mesma coisa acontece. Quando você vai lendo o texto, você percebe que ela entra naquela casa e o ambiente muda. E ela entrega algo que era realmente valoroso para ela. C.S. Lewis, já leu o livro do C.S. Lewis? C.S. Lewis, ele, famoso escritor, inclusive das Crônicas de Nárnia, ele dizia, né, depois da sua conversão, ele dizia que ele odiava o cristianismo, porque o cristianismo para ele era uma mitologia, ou seja, as mentes fracas adotavam o cristianismo, e ele falava que ele não queria se render a um Deus que iria controlar a sua mente. Mas os anos foram se passando e Deus, pegou C.S. Lewis. Quando Deus quer pegar, Ele pega. Às vezes você vai achando que está cozinhando Deus, e é Deus que está te cozinhando. E de repente ele se converte. Ao se converter, ele dá um testemunho lindo. E esse testemunho está na sua biografia, e ele diz o seguinte: eu que achava que Deus controlava a mente das pessoas, experimento algo extraordinário hoje. Hoje ele usa a minha mente, e ele se gabava disso porque ele era muito inteligente, um professor muito inteligente. Hoje ele falou assim: Deus hoje usa a minha mente para a glória dele. Através dos meus pensamentos, junto com o Espírito Santo, eu escrevo vários livros, e esses livros vão alcançando milhões de pessoas. Quando você entrega o seu melhor a Deus, e aí eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tempo, eu estou falando de oração, eu estou falando de recursos, eu estou falando de sua família, você que é chefe da sua casa e você entrega os seus filhos para Deus. Eu estou falando de todos os tipos de entrega, quando você entrega o seu melhor a Deus, e se você tem uma mente boa, entrega a sua mente ao Senhor e você vai ver onde Ele vai te levar. Deus, Ele usa os seus dons e os seus talentos. Ele fez isso com Maria de Betânia. Maria levou o perfume. C.S. Lewis deu a mente. Ele entregou melhor que ele tinha a mente. E você? Talvez você tenha as mãos, toca muito, cozinha demais, faz um artesanato incrível. O que você faz com as suas mãos? Talvez você tenha a mente muito boa, precisa escrever muitos livros para Jesus, traduzir Bíblias, tem várias línguas ainda que precisam de tradução. Talvez você tenha um coração gigantesco aí, para ajudar pessoas. Eu não sei. Mas essa noite eu queria que você despertasse para isso. Deus quer o seu melhor. Nós vivemos em uma cultura onde o mundo diz assim, guarde para você. É seu talento. Se as pessoas veem o seu talento, olha, você não pode falar nada para ninguém. Esse projeto aí é seu. O mundo diz isso. Priorize você. O Evangelho faz diferente. Ele fala:
entrega. Entrega. Entrega os seus talentos. Entrega. Entrega a sua empresa. Entrega. Entrega o seu coração. Entrega a sua esposa. Entrega o seu esposo. Entrega os seus filhos. Entrega os seus sonhos. Entrega. Entrega. Entrega a sua adoração. Terceiro lugar. O perfume que é derramado, ele não tem fronteiras. Quando a gente olha para esse texto. E essa é a parte mais linda do texto, irmãos. Essa é a parte mais linda do texto. Enquanto Maria estava naquela sala ou naquela casa, Jesus ele se levanta, versículo 8, ele diz: ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando o sepultamento. Enquanto todos ali na festa estavam pensando na festa, olhando para Maria, fazendo cálculos, olha, dava para ajudar tantos pobres, um irmãozinho lá, né, sabe aqueles irmãos da igreja aqui que gostam de ajudar todo mundo, já estava pensando, meu Deus, dava para ajudar fulano, Beltrano, dava para fazer isso. Enquanto as pessoas na festa estavam pensando na festa e no que Maria estava fazendo, sabe o que Jesus estava pensando? Na cruz. Jesus estava pensando na cruz. Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo, irmãos. Nada foge do controle do Senhor. E pensando na cruz e sabendo o que está acontecendo, ele não é pego de surpresa. E Jesus revela o que estava acontecendo. Nem Maria sabia. Sabe o que Jesus falou? Ela está preparando o meu corpo. Eu vou ser crucificado. Eu vou morrer. Eu não sei se você já participou de uma festa, aquelas festas de gala bonita, onde tem um punhado de prato, sabe, copos, garfos. E aí todo mundo está naquela etiqueta, meio assim, sabe, não sabendo, assim, daí você chega e não sabe muito o que fazer, e todo mundo naquela etiqueta, conversando baixinho, aí você chega, igual eu já fiz, e aí você não sabe qual garfo pega, que prato pega, e que jeito que pega o copo, é em cima, embaixo, como que é que eu pego essa taça, e de repente as pessoas começam a te olhar, e de repente, imagina comigo, você numa cena dessa, e de repente você ali meio estabanado, fazendo uma salada das coisas, alguém olha para você, vai ficando sem graça, e bate o cotovelo em uma garrafa de vinho caríssimo, aí o vinho cai no chão, quebra, e você fica sem graça, pega um guardanapo e começa a limpar, todo mundo para e olha e fala, o que aquele cara está fazendo? Já aconteceu isso comigo. O que está acontecendo ali? Com certeza já aconteceu isso com o Nelson também. O que está fazendo ali? A cena que eu descrevi agora foi mais ou menos isso que aconteceu. Maria, ela quebra protocolo. Quando as pessoas olham e falam, o que essa mulher está fazendo? Olha só. Ela não foi convidada para um banquete. Por quê? Porque no banquete onde tinha homens, mulheres não podiam entrar. Primeiro ponto. Segundo, ela entra no banquete, ela entra com um frasco na mão, um jarro, ela quebra o jarro e despeja sobre o maior convidado, que era Jesus. Depois ainda começa a piorar, porque ela tira os seus cabelos, ela solta os cabelos, se ajoelha aos pés de Jesus e começa a enxugar. Eu não sei, eu queria fazer um teste com uma mulher aqui, como que é enxugar o pé de Jesus com o cabelo. E aí vem o escândalo, irmãos. Na cultura judia, hebreia, soltar os cabelos é escândalo, como se a mulher estivesse nua. Por quê? Porque na cultura judia e hebreia, a mulher só solta os cabelos para o seu marido ou na frente do seu pai. Sabe esses gestos de arrumar o cabelo que a mulher faz, sabe? Dar aquela arrumada de cabelo. Isso é gesto íntimo para os judeus. E aí então, não ia passar barato. Cheio de homem. Uma mulher quebra, né, o protocolo. Todo mundo olhando.
E aí as pessoas começam a falar severamente contra ela. E daí Jesus levanta e fala: fiquem quietos, em outras palavras. Ela fez o que pôde. Isso é tremendo, porque eu penso que nem Maria sabia o que estava acontecendo. E Jesus traz uma revelação do que estava acontecendo ali diante de todo mundo. O que estava acontecendo é que ela estava preparando o corpo do Messias para seu sepultamento, para a crucificação. E aí, irmãos, eu fui lendo alguns teólogos, e Spurgeon, ele pregou sobre essa passagem, e ele dizia o seguinte, que Jesus, ele levanta a moral daquela mulher, porque de fato aquela mulher fez algo que nenhuma outra mulher faria naquela jornada final de Jesus. E eu já vou explicar. O perfume é derramado. Maria seca os pés de Jesus com cabelo, mas o perfume é impregnado, porque ele começa a atravessar fronteiras. Chegando aqui em Costa Rica, a gente lembra até hoje disso. Maria chegou no máximo ali na casa de Simão, certo? Ela entrou, quebrou, mas o perfume que ela derramou sobre Jesus pegou na sua barba, na sua pele, em todo o seu corpo, na sua roupa. O perfume, a fragrância tomou conta de todo o ambiente. Os estudiosos dizem que isso aconteceu 6 dias antes de Jesus ser crucificado. O texto nosso fala 2 dias. Mas daí eu não aguentei. Porque no auge da dor de Jesus, imagina, Jesus vai entrar em Jerusalém e ele começa a apanhar, ele começa a levar chicotadas, ele começa a sangrar, começam a bater no nosso Salvador, e de repente, sem fôlego, às vezes ele tentava buscar ar, buscar fôlego. Sabe o que ele sentia? Adivinha? O perfume da adoração de Maria. Normalmente onde ele estava, o cheiro era fétido. Alguns teólogos dizem que aquele perfume entrou nas narinas do nosso Senhor e acompanhou ele até o seu último suspiro. Isso é poderoso, irmãos. Uma ação que a Maria teve, ela rompeu fronteiras, foi até os céus com ele. Tanto é que você fala assim: ai pastor, mas será? Como que é? Vocês lembram? As Marias, as outras Marias, foram, depois que Jesus morre, no túmulo, fazer o quê? Preparar o corpo de Jesus. Como se preparava? Bastante ervas, óleo e perfume. Quando elas chegaram lá no domingo de manhã, cadê o corpo? Elas chegaram tarde. Quem já fez isso antes? Lá em Betânia, 6 dias antes. Aí eu vou ler o texto de novo, olha só, Marcos 14, 8. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo, antecipadamente, antes das Marias, preparando para o sepultamento. Uau! Jesus, ele segue protocolos. Quem falou que Jesus precisava batizar? E por que ele foi batizado por João Batista? Porque ele segue o processo nosso, ele veio para cumprir a lei. Pasmem, ele não poderia ter ressuscitado se ele não fosse ungido antes, com esse óleo da Maria. Pastor, mas ele não é Deus? Sim, ele poderia sim, irmãos, mas como ele segue a nossa lei, ele respeita o nosso processo, as mulheres chegaram tarde, antecipadamente, ainda em vida, Maria soube o valor de Jesus. Valorize as pessoas enquanto elas estão vivas.
Essa semana nós perdemos 2 pessoas, de pessoas conhecidas aqui. Eu sei que a gente perde, constantemente Deus recolhe. Uma criancinha de 9 anos também Deus levou. Valorize enquanto a vida. Faça o melhor enquanto as pessoas estão vivas. Porque depois que Deus chamar, tem muito que você fazer. Está com Deus. Maria fez antes das Marias. Ela antecipou. O único perfume de fato que ungiu Jesus foi esse. O caríssimo, de 1 ano de trabalho. Esse, meu Deus, é enjoado, né? Deus quer o melhor das nossas vidas, irmãos. Porque Ele é o melhor que a gente tem. Por que nós estamos aqui? Eu fico pensando, por que o pessoal do louvor vem aqui, aí fica aqui de manhã, e vem, ensaia, você vai ali, todo cheio de... Limparam a bateria? Tudo cheio de sujeira, e quebra a baqueta, e faz não sei o quê. Daí você vê um punhado de cabo aqui, um punhado de pilha, gente carregando, e vem de manhã, e daí vem à tarde, 4h30 chegaram hoje, e passa som. Por que eles fazem isso? Para cantar para vocês? Eu acho que alguns pensam que é. Sério, eu acho que algumas pessoas do louvor ainda não entenderam isso. Que é para cantar para as pessoas, mas não é. Por que a gente vem aqui? Por causa do pastor? Pastor feio da pega, né? Vai ver pastor? Não, se fosse um bombadão, com aquelas calças aqui na canela, igual uns tem, aí tudo bem, né? Eu vou falar, não, tá indo lá por causa do... Irmãos, a gente vem aqui, porque a gente sabe, pelo menos, hoje, eu vou te deixar com uma pulguinha aí atrás da orelha. Você deveria saber o valor que o seu mestre tem. Sabe? Você deveria saber o quanto ele vale. E pasmem, vai ter galardão no céu sim. Vai ter gente que vai ter mansão lá. Vai ter gente que vai ter casinha pequenininha. Lá vai ter. Se ele é capitalista ou não, eu não sei. Mas o que você entrega para ele aqui, a Bíblia diz que é calculado. Tudo que você faz aqui, você junta tesouro nos céus. Qual é o valor de Jesus para você? Não, pastor, Jesus vale muito para mim, mas olha, eu amo Jesus. Você já se batizou? Mas o batismo não salva, né? Não, você não precisa do batismo para ceiar. Você não precisa do batismo para fazer parte do ministério. Mas irmãos, e nem para salvação. Mas o batismo é uma evidência da graça de Deus na sua vida. Se Jesus vale muito para você, o que custa um batismo? Por que você não se posiciona? Talvez o seu vício, o seu prazer, a vida que você leva, vale mais que Jesus. Talvez para você hoje, eu falando aqui, Jesus é um grande líder. Nossa, é um profeta, é um mestre. Nossa, é alguém, mas ele ainda não é o seu Salvador. Porque se ele fosse o seu Salvador, você já tinha entregado a sua vida para ele. Você tinha entregado o seu coração. Você tinha entregado a sua família. Eu estou falando de coisas preciosas. Você tinha entregado tudo que você tem para ele. Só que você segura tudo. Ele quer o seu coração. Esses dias eu estava aqui orando e vendo. E Deus falou para mim, sabe por que tem muitas pessoas que não é curado, Leandro? Eu falei, por quê? Dura serviço. Sabe o que é dura serviço? Alguém que não consegue se dobrar a Deus. Até acha Deus legal. Bom, gosto de ver aqueles louvor com som alto, né, Júnior? Gosto de ver aqueles louvor, daí vai lá, o pastor fala até mais ou menos manso. Acho legal, mas daí a gente não consegue dobrar. Deus quer os seus cabelos igual de Maria, no pé dele, babando, chorando, se arrependendo, entendendo que ele é o seu Salvador, que ele é soberano, que ele controla a sua vida. É isso que Deus quer. Isso é adoração. Você pode adorar sentado aqui? Pode, mas Ele quer você na intimidade. Ele não quer que você faça isso aqui. Você pode até fazer, glória a Deus.
mas Ele quer você na intimidade, rasgando o seu coração. Ele quer o seu trabalho, Ele quer te usar no seu trabalho para alcançar pessoas. Irmãos, nós estamos em uma época em que as pessoas não são mais evangelistas. Jesus quer levantar evangelistas como Maria. Ela entregou o melhor que ela tinha. Você precisa entregar o melhor e fazer o melhor para Ele. Já estou finalizando. Olha só. Conta-se que um homem, essa parte é legal, Duda, você pode ficar aqui. Conta-se que um homem, ele morava em um lugar deserto, seco. E esse homem decidiu plantar árvores. E ele começou a plantar árvores durante anos. E um jovem passou e via as árvores bem pequenininhas e falava assim para ele: nossa, essas árvores vão demorar anos para crescer, você nem vai aproveitar a sombra dela. E ele falou: exato, talvez eu não vou aproveitar as sombras dela, mas muitas pessoas podem aproveitar. Esse homem morreu, décadas passou e o lugar onde ele plantava árvores virou uma pequena floresta. Suas ações de hoje são perfumes derramados diante de Deus. Suas ações de hoje, ela pode fazer coisas que você nem imagina. Século XIX, finalzinho do século XIX, teve uma criança de 11 anos de idade. O nome dessa criança era Frank Sandford. Ele, na cidade de Durham, nos Estados Unidos, uma criança de 11 anos decidiu juntar os seus amiguinhos na escola para orar. 11 anos de idade. Ele juntava os amiguinhos na escola e ele começava a orar do jeito deles. E começou a ter um avivamento naquela escola. Os professores começaram a frequentar. De repente, outras pessoas começaram a frequentar aquele ambiente. Não cabia mais gente naquela escola. Depois vocês leem sobre isso. E aquela situação que levou uma criança despertada pelo Espírito Santo a ter um tempo de oração, virou um despertar em toda a cidade. Sabe por quê? Uma criancinha resolveu entregar o seu melhor. O que você tem para entregar para Deus? O que você tem para entregar para Deus? Hoje, se Ele estivesse neste lugar, Ele está em espírito e em verdade. O que você entregaria para Ele? Quais talentos você entregaria para Ele? Talvez você vai falar assim: pastor, eu não tenho talento. Muito bem, mas você tem um coração, e isso basta. Deus sempre quis coração. A Bíblia fala que Deus anda atrás de filhos, e Ele fala: filho, dá-me o teu coração. Você não sabe, as suas ações, elas vão além do que você pode imaginar. Sabe a oferta que você dá aqui? Sustenta pastores, sustenta missionários. A oferta que você dá aqui ajuda pessoas carentes. Sabe o alimento que você doa aqui? Vai até para outras cidades. O que você coloca nas mãos de Deus, o Senhor multiplica. As suas orações, você não sabe o peso que ela tem, as portas que elas abrem. Tudo que você faz, o Senhor multiplica. Quero convidar você nesse instante a ficar em pé. Queria que você fechasse os olhos agora. Você já sabe o que eu vou falar, né? O que você tem para entregar essa noite? Mas além disso, qual é o valor de Jesus para você? Qual é o valor de Jesus para você? Talvez você nunca pensou sobre isso. Que valor Ele tem na sua vida? Ele é mais importante que a sua filha? Jesus é mais importante que o seu esposo?
Talvez você nunca pensou sobre isso. Mas se Jesus pedisse hoje, seu filho, a sua filha, você entregaria para Ele? E eu não estou falando para sacrifício como Abraão. Eu estou falando para missões. Eu estou falando para pregação. Eu estou falando para ministério. Porque Deus pode pedir o seu filho, ainda criança. Se Deus pedisse hoje a sua empresa, você entregaria para Ele? Se Deus pedisse hoje o seu coração, você entregaria para Ele? Enquanto cantamos essa canção, se Deus falou com você essa noite, não importa se é para entregar o coração, consertar a vida, não importa. Se Deus falou com você essa noite, eu queria que você viesse aqui, nesse tapete aqui na frente, e se derramasse aos pés do Senhor.